Mobilize. Psicologia e qualidade de vida. Olá, eu sou Marta Magalhães. E eu, Adriana Amaral. Nós estamos aqui com a nossa convidada Priscila, que fez o primeiro capítulo do livro Psicologia em Campo, e a Adriana vai contar um pouquinho o currículo dela para vocês. Sim, prazer ter a Priscila aqui. Priscila Vieira de Almeida, seja bem-vinda. Priscila é psicóloga, graduada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, gestalt terapeuta pelo Instituto Sede Sapiense e mestre em psicologia social pela Universidade Federal de Minas Gerais. E atualmente ela é psicóloga da equipe de ginástica acrobática de Guarulhos e atua na clínica, né, com atendimentos individuais e grupais. Oi, Priscila, bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com duas queridas e inspirações para mim também. O seu capítulo, não à toa, foi escolhido como o primeiro capítulo do livro, né? Porque ele é um capítulo introdutório que traz os principais conceitos da Gestalt e ele é baseado no seu trabalho de conclusão de curso de graduação, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa construção, sobre o que te motivou a escrever sobre isso, como foi. Ele foi baseado no meu TCC do curso de especialização, lá do SEDES. Ah, sim. E quando eu cheguei para fazer o TCC, a gente, naquela dinâmica, né, olha, tem pouco tempo para escrever, né, na época a gente tinha 4 meses para escrever o trabalho, e aí a gente foi contando das nossas experiências, e eu já tinha, né, desde o começo da faculdade eu já estava ali fazendo estágio, indo para congresso, e me direcionando ali para a psicologia do esporte. E só que eu estava meio frustrada com a área, sabe? Eu estava meio, não sei se é isso mesmo, né? Eu acho que talvez eu vou ficar na área clínica e não estava concordando com algumas coisas e é isso, assim, achando que não era para mim aquilo. E quando eu contei da minha experiência profissional, enfim, das coisas que eu já tinha feito, dos projetos de pesquisas que eu já tinha participado, a Carla Popa, que era minha professora, orientadora do TCC, falou, não, você precisa falar sobre isso, você tem muita experiência com isso, é uma área que, né, na Gestalt ninguém fala, você tem a faca e o queijo na mão, você tem um trabalho praticamente pronto, vamos falar sobre isso. Aí eu fui meio a contragosto, eu falei assim, tá bom, né, vamos lá. E aí eu fui retomando, né, iniciação científica, né, TCC da faculdade, essas coisas que eu já tinha feito, e alguns trabalhos ali dentro da Gestalt, e decidi falar isso. A minha visão da psicologia do esporte, né, o que eu fazia quando eu atuo na psicologia do esporte? Porque para mim era muito claro, assim, era, sabe, às vezes até eu tinha dificuldade de escrever, porque para mim era tão óbvio aquilo, né, os conceitos da Gestalt estavam tão em mim, assim, que eu tinha dificuldade de clarear isso para uma pessoa que não é da área, ou que não é da Gestalt, né, e então o processo foi assim, né, então eu entreguei o TCC, que foi essa parte teórica, né, dos conceitos, e algum exemplo ou outro, mas estava uma coisa mais enxuta, né, depois eu comecei a trabalhar com a equipe de ginastas e tudo, e entrei no mestrado. E logo que eu entrei no mestrado, a Marta me fez o convite para escrever o capítulo. E aí a ideia inicial era falar sobre o trabalho com adolescentes dentro da psicologia do esporte, né? Porque o grupo lá que eu trabalho é 90% adolescente. E aí eu falei para ela assim, olha, eu acho muito legal, eu acho que eu posso escrever algo sobre o trabalho com adolescentes, mas tem o meu TCC do SEDES que eu acho que pode ser bem aproveitado no livro, né? Claro que com vários ajustes, né? Vamos reescrever e tal, mas eu acho que talvez o esqueleto esteja ali, porque muitas vezes as pessoas não entendem muito como aplicar os conceitos, né? Como é ampliação de awareness, o que é ajustamento criativo, o que é campo, né? E tal. E aí, enfim, acho que, né, vocês conversaram sobre isso e acharam que seria
que seria legal, né? E então eu fui retomar, né? E aí para mim foi bastante desafiador, porque era um trabalho que eu já tinha escrito, um texto, né, de muitos anos. Uhum. Eu estava no momento com pouco tempo para me dedicar à escrita, né? Porque eu para trabalhar, né? Atendia, estava lá no mestrado, o mestrado à distância, né? Então eu fiquei um tempo em Belo Horizonte, mas sempre indo e voltando, né, para São Paulo, até porque a equipe se localiza em Guarulhos, então eu ficava, né, fazendo essa ponte. E o tema do mestrado foi também em psicologia do esporte, mas não sobre gestalterapia, né? Eu fiz uma ponte da psicologia do esporte com a psicologia social. Então eram né, eram várias frentes ali, e foi um pouco desafiador retomar esse texto e o processo de escrita do livro também, né? Acho que vocês já comentaram aqui, e foi longo, né? Foi trabalhoso, foi também um processo de vai e vem. Mas eu fiquei muito feliz, assim, com o resultado, sabe? Eu acho que o livro tá muito legal, assim, acho que é um livro introdutório, né, que tanta gente, né, escrito a tantas mãos e com tanto carinho, eu acho que é isso, né, fica o convite aí para quem está nos ouvindo para ler, não só o meu capítulo, mas os outros, porque é um trabalho especial. Primeiro de muitos, né? Mas é engraçado, né, Marta? Eu tô ouvindo a Priscila falar e como que essa história se repete em todas nós, né? Fazia psicologia do esporte, mas alguma coisa ali não se encaixava no que eu fazia, alguma coisa não, né, não fluía tanto, e aí a gente vem nessa tentativa de fazer de colocar essa lente, né, da Gestalt. Muito legal. E eu fiquei pensando, lendo o seu capítulo, assim, são muitos conceitos, né? E qual a dificuldade, ou se você encontrou a dificuldade, ou qual foi o critério para escolher que conceitos colocar ali, que conceitos não colocar, né? Porque só de conceitos dá um livro inteiro. Como é que foi essa construção? Foi, foi bem, eu acho que é muito difícil na Gestalt falar de um conceito só, né? Porque os conceitos, né, e é uma coisa que eu comento isso no livro, eles se entrelaçam, né? Não dá para falar sobre autorregulação organísmica sem falar sobre ajustamento criativo, e não dá para falar sobre contato sem ajustamento, né? Ajustamento criativo sem contato, e não dá para falar de contato sem awareness. Então, eu acho que a minha maior dificuldade foi isso, não falar de tudo. Escolher realmente o recorte para se falar. Para aprofundar, né? E nisso a Carla me ajudou muito, assim, né? A Carla Popa, na época do TCC, porque ela direcionou, assim, né? Então eu acho que, olha, a gente tem aqui dentro do curso os conceitos que a gente se dedica por mais tempo, né? A gente tem né? Aí, legal. Então ela deu uma direcionada assim para a turma, sabe? Ó, acho que é legal vocês falarem desses conceitos, né? E aí ela deixou, né, na época, muito livre para a gente escolher, eu vou falar só sobre um, ou vou falar um pouquinho de todos, cada um dentro do seu tema. Então isso foi um norte realmente para falar, acho que não podia deixar de falar de contato, awareness, ajustamento criativo, que são, aí acho que a meu ver, os principais, né? E aí eu fui vendo, né, ali dentro do que ela trouxe, dentro do que eu via na prática, né? Daí eu comecei falando de alguns, aí só que daí eu via que quando eu dava os exemplos, eu falava de outros, assim, não, eu tenho que colocar esse também, tenho que falar de campo, não dá para falar de psicologia do esporte e não falar de campo, né? E aí foi um processo meio de vai e vem, né? Então escreve um pouco e aí vai, né, vai para a segunda parte dos exemplos, dos casos e tal, e tem mais um aqui, então volta, né? E acho que o processo de escrita, pelo menos o meu, funcionou bastante assim, né? Eu vejo que no mestrado também foi assim, né? Então escreve aí o que você quer escrever, tá? Aí agora a gente volta e vai fundamentando isso. E complementando, né, com as lacunas que a gente vai percebendo. Sim. E sempre fica, né? Acho que as lacunas que nos incomodam mais, eu acho, né? Verdade. E agora talvez o incômodo aí é grande, mas não vou ter tempo para isso, né? Ou então. E em algum momento a gente tem que considerar que está fechado, né? Só não termina nunca. Eu fiquei aqui te ouvindo e pensando, porque eu e a Adriana, quando a gente vai dar aula,
de gestalterapia ou psicologia do esporte no contexto da Gestalt, é uma luta para a gente separar quais conceitos, né? E você traz isso aqui de forma muito brilhante, e eu particularmente gostei muito. E já fiquei com vontade também de um segundo capítulo em cima do teu trabalho de mestrado. Pensa nisso, Uhum. tá? É. E, e aqui eu fiz um apanhado pensando, você começa lá falando de como a Gestalt compreende o humano, a ampliação de awareness, daí você traz o contato e as funções, né, através das funções de contato, o ciclo de contato com a fluidez e as interrupções, a awareness adequada, e você vai trazendo, vai trazendo, vai trazendo. E eu fiquei, puxa, será como que a Priscila contaria isso para nós num exemplo com as ginastas, né? Como é que você foi costurando? Porque o que você falou é muito verdadeiro. É muito óbvio quando nós estamos lá e estamos vendo o resultado daquilo. Mas como é que é contar isso para o público? Como é escrever isso, né? Sim. É, eu, quando vou escrever, eu tento muito, porque para mim é muito mais fácil falar, né? A gente vai falar sobre Uhum. um aqui até amanhã. Escrita, eu fico, qual que é a melhor palavra? Quando isso aqui, isso me trava um pouco. Então eu tento muito falar como se eu estivesse conversando com alguém, né? E explicando, e depois eu deixo lá e volto. Então acho que isso me ajuda, né? Eu acho que e faz parte desse processo, né? Talvez falar sobre a prática seja mais fácil do que falar sobre os conceitos, né? Então é engraçado que quem lê o capítulo, como a Marta está falando, vai lendo os conceitos e fala assim, nossa, como que ela vai chegar a isso, né? Qual é o exemplo que ela vai dar? E na verdade, o processo foi o contrário, né? Eu trouxe primeiro né, no meu processo de Uhum. a prática e volto para os conceitos, que eu acho que é o que deixa isso com essa vontade, né? De onde ela vai chegar com isso, né? E aí você queria que eu falasse um pouquinho da prática com as ginastas, trazendo os conceitos, ou é mais... Se você puder, se tiver algum exemplo, até porque no capítulo você fala de alguns exemplos, como que se aplica isso, né? Como que você percebe, o que que você usa mais, até em termos de intervenção também, né? O que que diferencia o gestalt terapeuta no esporte, né? Sim. Nessa abordagem? O que eu vejo na minha prática é que a teoria de campo, ela é o que é onde acontece, né? O campo é onde acontece a prática, né? E eu trabalho numa comissão técnica e, em que nós temos um diálogo e uma relação muito boa. Nós conversamos muito, eu tenho muito espaço ali para pitacar nas decisões, para comentar sobre os treinos, enfim, eu acho que isso me ajuda bastante, né? Como eu fui ginasta, eu acho que elas me dão essa abertura, porque elas, né, muitas vezes o psicólogo é colocado no lugar de que, ele, né, Não sabe como é que é fazer isso aqui. deixa ele ali no cantinho, e aí quando a gente Uhum. não souber o que fazer, a gente chama ele, né? Uhum. E não, lá a gente tem um diálogo muito bom, assim, a gente conversa muito e eu dou muitas, né, direcionamentos para elas e tudo. Então isso eu acho que é uma coisa que tá aí, o campo tá aí, né? Então o campo eu fui ginasta, né? Eu faço parte desse campo, né? Eu tenho um conhecimento também técnico que não é o que eu uso na prática, mas que legitima o meu trabalho ali para elas, né? A gente tem uma amizade também, além de um coleguismo de trabalho, uma relação profissional, tem uma afinidade, e isso ajuda também no diálogo, né? Eu já estou ali há muitos anos, então elas também já viram muito o resultado, não gosto de falar disso, né? Mas elas veem isso, o resultado do meu trabalho, então isso vai facilitando. Então, quando eu falo de campo, eu estou falando disso, né? Eu estou ali atuando. A acrobática é um esporte que elas treinam e competem em trios, né? Então é uma equipe de 25 meninas divididas em trios e duplas, né? E os treinos são ali dentro daqueles trios, então elas convivem ali o tempo inteiro naquele trio,
né? Então, é isso, eu trabalho com o grupo, né? Então, tem alguma questão aí acontecendo no grupo, tá rolando um fofocaiada. Vamos entender o que é essa fofocaiada que está acontecendo, né? Então tá. Não, aquele trio ali, ó, elas estão em pé de guerra, tá acontecendo ali alguma coisa. Então, vamos tentar ali entender o que está acontecendo, né? Ou, esta ginasta tá tendo um quadro de ansiedade muito grande, ela não tá conseguindo se concentrar nos treinos e tal. Então, aí às vezes eu vou e faço algumas intervenções pontuais com aquela ginasta, né? Uhum. Com a comissão técnica, né? Então, como é que tá a relação entre a comissão técnica? Como é que tá a relação com a comissão técnica com as ginastas? Ou a comissão técnica com aquele trio? Ou essa técnica com esse trio, com essa ginasta? Então, né? Quando eu penso em campo, eu penso em todas essas conexões, né, esses guarda-chuvas que estão aí, né, aí os pais, são meninas, são adolescentes, então a escola, as amizades, as redes sociais, os pais, né, como é que aquilo entra no treino, né, como é que aquilo se apresenta ali como fenômeno dentro do treino, então, eu preciso olhar para aquilo também, né, então, eu tô com dificuldade de casa, isso vai reverberar no treino, né? Então, como que eu vou manejar tudo isso? Então, o campo, para mim, é uma coisa que tá ali o tempo todo. E não tem, né? Para mim, grita, assim. Uhum. A gente tem que estar muito atento para essas relações, para essas conexões, né? E acho que, em paralelo a isso, que é o que vai conectar com os outros conceitos, é o ajustamento criativo, né? Eu acho que o esporte, principalmente o esporte de alto rendimento, a gente associa muito o esporte à saúde, mas não necessariamente, né? A gente sabe que muitas vezes é um meio opressor, um meio muito rígido, né? Com pouca fluidez, que isso gera algumas neuroses, alguns adoecimentos, né? Então, olhar para os ajustamentos criativos para que eles possam ser, de fato, ajustamentos criativos, eu acho que é algo muito importante ali no trabalho. Pensando ali, eu penso muito no desenvolvimento, aí é uma coisa que eu falei muito na minha dissertação, que a gente precisa olhar para aquelas meninas. A gente não pode esquecer que atletas não são máquinas, atletas são pessoas, né? E no caso das ginastas, elas são meninas, né? São mulheres, adolescentes, né? Num contexto social, e a gente não pode esquecer disso. A gente não pode olhar simplesmente o desempenho e achar que é só isso. Né? Então, eu acho que como você bem falou, acho que esse conceito de campo é que dá essa base, né? De não olhar só para aquele atleta ali naquele rendimento daquele esporte, né? Tem todo um fundo. Ela traz também uma coisa muito importante. Quando ela fala de um psicólogo, fica ali no canto, se precisar, então eu te chamo, ela está dizendo: a minha prática, o meu papel de psicóloga é de presença no campo e é de contato fluido, né? Então, você está contando uma prática de um gestalt terapeuta que realmente constitui vínculo a partir da relação terapêutica. E a partir desse manejo no campo, você vai conseguindo trabalhar as questões, as experiências que vão surgindo ali, né? E você agora trouxe o seguinte, a concepção de saúde, né? E aí eu queria que você explorasse um pouquinho mais essa concepção de saúde, porque o lugar da ginasta todo dia ali, todo dia, por horas, treinando, um trio aguentando um aguentando o outro, um técnico que não está no bom dia, o preparador físico, a coordenadora, imagina o BO, né? E na grande maioria mulheres, né? lá hoje são só mulheres. Hoje só mulheres. Inclusive na Ciclo comissão técnica. menstrual, mudança hormonal, olha quanta coisa, né? Tem aí de desdobramento. Então, como que é isso, né, Priscila? Que papel é esse? É um grande.
é uma atividade muito dinâmica, eu não tenho um dia igual ao outro nunca. É um ano igual ao outro, né? Realmente é muito complexo. E eu acho que é isso, uma coisa que enfim, né, eu falo muito e na dissertação, né, acho que eu grifei várias vezes ali, é que somos profissionais da saúde, né, temos uma responsabilidade, um juramento ético com os direitos humanos, né, com a promoção da saúde, com o cuidado, né, nós somos profissionais do cuidado, e a gente não pode esquecer a serviço do que a gente está ali, a serviço do clube, a serviço da federação, não, a gente está ali a serviço das pessoas, né? Eu acho que ali o meu grande desafio é que é um grupo, né? E elas é um grupo com uma dinâmica muito específica. Né? É diferente de um futebol que se lesiona um jogador, por mais difícil que seja para esse jogador, para esse time, tudo, é possível a troca, né? Ele pode, né, tirar esse jogador e substituir, né? Ou sei lá, num esporte individual em que um atleta se lesiona, a equipe pode fazer essa substituição e esse atleta vai lidar ali com a lesão dele e a gente vai cuidar disso. Né? Na acrobática, se alguém se lesiona, não tem substituição. Aquele trio não compete. Não compete, né? Ou não treina, né? Enfim, né? Mas o trio inteiro não tem essa possibilidade, né? Às vezes a gente né, em algum momento troca, né, remaneja a equipe e tudo, mas ali no meio da temporada é algo que é realmente muito, muito difícil, assim, para o atleta, né, para ginasta, e para aquele trio, às vezes para a equipe, né? Enfim, tem uma competição entre equipes também. Então, eu acho que a acrobática tem essa complexidade, né? Então, como olhar para a saúde dessa ginasta, daquela, da comissão técnica disso, né? Pensando em isso, né? Em um funcionamento mais fluido, numa possibilidade de se ajustar, né? Eu gosto muito de ajustamento criativo, né? A gente precisa se adaptar a esse meio, né? Mas a gente precisa ser criativo e atender às nossas necessidades, né? E como que eu faço isso olhando para quando a gente tem na clínica, eu estou olhando para aquele meu paciente, cliente é o meu principal objetivo, né? Na equipe, eu preciso olhar para o campo, né? E para essas relações. Então, eu acho que isso demanda, sei lá, eu acho que hoje eu estou muito atenta a isso, né? São muitos anos dentro desse esporte, dessa equipe, então a gente fica mais afinada, né? E eu acho que é isso também, né? A experiência leva a gente a aprimorar esse olhar. Aí muito estudo, né? Estudos, supervisão, né? Leituras, enfim, né? Acho que isso também não dá para a gente deixar de lado, né? Achar, eu já sei tudo, não preciso mais estudar, né? Sem dúvida. Pode entrar nesse lugar de conforto, né? É uma comunicação verbal, não verbal e sistêmica, né? É uma leitura verbal, não verbal e sistêmica, ou seja, o tempo todo olhando o indivíduo e olhando o grupo, olhando o campo como um todo. É ali que tudo acontece. Tem um episódio do nosso podcast, só não me lembro a temporada, que fala exatamente sobre isso, né? Sobre comunicação. Eu vou pedir licença para ler um parágrafo aqui da sua conclusão, que eu acho que você consegue resumir esses conceitos de uma maneira brilhante, assim, isso que a gente começou falando, né, a dificuldade de pegar esses conceitos e aplicar e integrar, que eu acho que você faz muito bem em um parágrafo, que fala assim: o Gestalt terapeuta que quiser se dedicar à psicologia do esporte deve ter como objetivo o desenvolvimento do atleta e da equipe esportiva como um todo, ajudando-os na mediação de conflitos, no treino de habilidades e também na ampliação de awareness, promovendo fluidez no ciclo de contato,
ajudando na satisfação de suas necessidades e oferecendo suporte para que ajustamentos criativos aconteçam. Assim, ele contribuirá para a autorregulação dos atletas e membros da comissão técnica, além do desenvolvimento de um campo mais saudável. Dá para ver que tem todos os conceitos aí reunidos de uma maneira muito fluida, né? Muito concisa, assim. Que é isso. Qual é o objetivo do psicólogo do esporte com base na Gestalt terapia, no relacionamento com o atleta ou com a equipe esportiva, né? Sim, sim, né? Eu acho que isso, eu fiquei pensando, na minha prática isso é real, mas e aí acho que é legal ouvir, né? Se ouvir nas vozes de outras pessoas, e aí parei agora para pensar de novo nesse parágrafo. Eu acho que isso é real. Em cada área do esporte, talvez uma parte desse parágrafo seja o que seja grifado, né? Eu fico pensando muito no ajustamento criativo, no campo e no suporte, né? Eu trabalho com adolescentes, eu preciso ajudar elas a desenvolverem esse autossuporte a partir do heterossuporte, né? Às vezes elas não dão conta de lidarem com tudo sozinhas, né? Mas talvez numa equipe de adultos, né, o suporte, claro, é importante, mas talvez menos... Não seja figura. Não seja figura, ele está ali no fundo, né? Talvez numa equipe de, sei lá, uma equipe de meninas tenha suas particularidades, uma equipe de meninos jovens tem outras particularidades, né? Talvez a gente precise olhar mais para a questão da rigidez, né? Das neuroses nesse sentido, né? Enfim, a inferência minha, né? Acho que é olhar ali o fenômeno, mas enfim, fiquei pensando aqui, eu acho que pode se aplicar, né, e puxar ali colocar uma lupa em cada parte. Sim. Como você falou do óbvio, né, pra gente é muito natural falar disso, mas acho importante falar que já aconteceu mesmo, às vezes em supervisão, comecei a trabalhar numa equipe X e fui trabalhar uma dinâmica de grupo. Para quê? Dinâmica de integração, mas eles estão precisando trabalhar isso? Né? Você não tem esse olhar nessa equipe, tudo bem, já trabalhei com uma outra equipe desse esporte, mas essa é outra equipe. Então, quais são os vetores que atravessam ali, que estão presentes naquela equipe, para eu saber que intervenção eu vou fazer, né? A gente precisa ter esse olhar mesmo amplo. Eu lembro, o Borges, uma vez me falou, a gente estava conversando com ele sobre Gestalt, e ele falou assim, o bom da Gestalt é que você pode fazer tudo, desde que você saiba o que você está fazendo, né? E aí eu achei essa fala muito interessante, né? Porque isso, uma técnica, você pode usar, pode não usar. Para que você está usando isso? O que você está fazendo? Você sabe o que você está fazendo? Né? Qual que é a base teórica? Né? Qual que é o objetivo disso? Né? Então, você precisa saber o que você está fazendo. Né? Não é simplesmente vai lá e aplica algumas técnicas e faz alguma coisa. Então, muita gente às vezes pensa, nossa, mas você usa biofeedback? Eu uso. Né? Para quê? Quando? Como? Né? Com que objetivo? Né? Então, posso usar. Né? Mas você faz imaginação ativa? Faço. Né? Como? Quando? Para quê? Com quem? Né? A gente tem que pensar nisso. Né? No história, eu trabalho com caixa de areia, que é uma técnica que vem do self-play da psicologia analítica. E todo mundo fala, nossa, na Gestalt? Na Gestalt. Né? A gente tem que saber qual é o nosso olhar sobre aquela técnica, né? E para quê, o como, né? Isso vai fazer toda a diferença, né? Eu não falo. Porque a técnica vai integrar o experimento, que é muito maior, muito mais abrangente, né? Que é isso que você falou, o como, com quem, o para quê. E aí a técnica é só um instrumento ali dentro daquela relação do fenômeno que está acontecendo para você conseguir ampliar a awareness. Né? Sim. Sim. A Marta falou uma coisa que eu fiquei pensando, né, que acabou passando, sobre a questão do vínculo. Né? Quando eu fui para Belo Horizonte, foi uma experiência muito interessante de observar no grupo, que eu fiquei mais afastada, né? Eu não estava ali toda semana, né? Então, quando eu estava, ela chegava e falava assim, ai, que saudade de você e tal. E aí eu falava, né, tá tudo bem, ela falava assim, não, mas quando você tá aqui, você pode ficar aqui só sentadinha, mas é diferente. Né?
E eu acho que tem muito a ver com o que ela estava falando, da questão do vínculo, né? Então, assim, a técnica tá ali, talvez ela. Ai, tá bom, assim, né? Depois eu descarrego ali um pouco ela, né? Ou, Uhum. assim, ai, não, eu não preciso estar tão ansiosa. Oh, ai, lembrei daquela técnica da respiração que a Priscila me ensinou. Ai, Uhum. né? Ou então, a presença ali já muda esse campo, né? Em competição, isso é muito, assim, para mim é muito grita, assim, né? Às vezes, Uhum. quando eu tô em competição, quando eu não tô em competição, elas falam assim, mas você só ficou ali quietinha, eu não falei com ninguém, não, mas você tá ali, Uhum. a gente sabe que qualquer coisa a gente tem, né? Tem para quem correr ali, né? Aham. Então, isso é como a Marta falou, né? É nessa relação, é no vínculo. É claro, né? Tô lá há muitos anos, tem algumas meninas que a maioria, aliás, né? Eu cheguei, né? Elas chegaram na equipe, eu já estava ali. Então, tem todo Uhum. um trabalho, né? Que não é dependência, né? Não é disso que a gente está falando, Uhum. mas que muda completamente aquele campo, né? E a partir do É. vínculo, da relação dialógica, né? Do suporte. A gente está aqui caminhando para o final, e eu, quando peguei o teu capítulo como um todo, primeiro, essa questão do campo é uma questão muito presente. E a fenomenologia como método e a relação terapêutica também como método. Então, você usa isso assim de forma brilhante. E aí, você faz um movimento ao escrever e agora contando ao aplicar o seu papel de PE, que é o ciclo de contato, que eu sou super apaixonada e o meu trabalho é em cima do ciclo de contato. E você vai fazendo uma costura, né? Você vai pegando um retalhinho aqui, outro ali, e vai deixando uma colcha super bonita com esse ciclo de contato. Tanto falando da fluidez quanto das possíveis interrupções, bloqueios, etc. Então, Pri, acho que tem muito trabalho aí pela frente, capítulo 2, capítulo 3, 4, da caixa de É. areia, enfim, Uhum. todas as técnicas, né? É. Eu acho que o incrível da academia é que quase uma questão metodológica, né? Ao fechar, a gente precisa abrir novas portas, né? Que é o que a gente Uhum. estava comentando aqui, que na prática é isso, né? Quando você mais estuda, mas você sabe que você precisa estudar, né? Olha, tem isso aqui, olha, tem isso aqui e tal. Então, É. a gente não vai fechando, né? A gente vai abrindo um monte de abas. Né, hoje mesmo, vocês me deram uma ideia que eu não tinha pensado. Poxa, eu falei tanto, né, da Fenô e da psicologia do esporte, da psicologia social no mestrado, eu posso, né, pegar aquele diário e fazer uma visão Uhum. gastática daquilo, né? Então, Sim. acho que o bom de estar junto também é isso, né? Que aí um acende a luzinha do outro para. Sem Eu acho dúvida. que isso faz muita diferença na psicologia né? Acho que na clínica, mas estamos aqui falando da psicologia do esporte, o quanto a gente compartilha, né? Quando a gente conversa, quando a gente está junto, né? E vocês falam desse processo, né? De como era solitário ser gestalterapeuta no esporte, e quando se encontram, né? O quantas ideias e quanta coisa surge desse encontro, né? Com E maiúsculo. Sim. É, a gente não faz nada sozinho, né? Quantos anos estamos aqui matutando aí esse casamento da Gestalt com o esporte, e agora com a ajuda de vocês, o livro está saindo. Agradeço a confiança, porque como você falou, a gente já falou aqui, né? Foram alguns anos aí organizando esse livro, com seus vai e vens, que fizeram parte do processo, faz parte dessa história, né? Obrigada por seu capítulo, por sua dedicação também. Nos falamos bastante durante essa construção, né? Ajustar aqui, ajustar ali, vai e volta, mas acho que o trabalho, o resultado final ficou muito legal. Te parabenizo, te agradeço e já te convido para o próximo. Eu agradeço a confiança, Eu estou no né? copia e colo. É isso mesmo, Pri. Muito obrigada por abrir o nosso livro, por contribuir com esse cuidado, é, não só do conceito, né, mas do olhar mesmo desse psicólogo do esporte, que é humano,
que primeiro olha para essa saúde, para esse bem-estar, e depois isso vai desaguar lá num desempenho, numa performance, etc. Então, somos muito agradecidas por você estar aqui. Pode pensando no capítulo 2. Eu agradeço vocês darem voz, né, às minhas palavras, né? Porque muito tempo eu fiquei muito no lugar de assim, será que eu tô louca? Né? Eu tô vendo uma coisa que ninguém mais está vendo, né? E eu acho que foi um momento, é isso, né? Coincidiu, né, o livro e o mestrado, em que eu falei assim, tá, talvez eu não esteja tão louca assim. Tem gente achando que faz sentido também, então vamos caminhar por aqui, né? Uhum. Agradeço muito vocês, eu acho que esse trabalho pioneiro é muito importante, e como vocês falaram, né, virão os próximos para a gente, né, continuar espalhando essas sementes aí. Obrigada pelo convite, pela confiança de estar aqui no podcast, de ter a honra de ter escrito o primeiro capítulo do livro, né? Quando a Marta me falou, eu falei, ai, responsa, hein? É a comissão de frente, né? É o carro alegórico que abre o desfile. Não é à toa que são ginastas, em movimento. Né? Mas obrigada, meninas. É Dri, isso, até ficamos o por aqui, né? próximo. Até. Dri, pense no próximo capítulo e até mais. Até mais. Mobilize. Psicologia e qualidade de vida.